Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui a uma aula que eu tenho certeza que o que eu vou mostrar para você, você não conhece porque pouquíssimas pessoas ensinam isso aqui. Isso aqui faz total diferença para aplicações que a gente vai instalar dentro do Windows Server e que depende de uma performance boa de disco dentro do sistema operacional. A gente vai falar sobre um recurso poderoso, que é o que a gente chama de gestão de disco avançada dentro do Windows Server e que faz sentido aí para muitas aplicações que as empresas hoje usam hoje no dia a dia e muita gente sofre com problema de performance por não saber configurar esse recurso. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui primeiro meu gerenciador de disco tradicional, né? A ferramenta aqui de gestão de disco aqui do Windows. Vou habilitar aqui esses discos aqui que ele está pedindo, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu tenho aqui essa quantidade de disco aqui para poder utilizar aqui no meu sistema operacional. Então, vou inicializar todos aqui, como GPT mesmo, online, online. E a gente não vai trabalhar com o Disk Manager, né? O Disk Manager já é uma solução legada quando a gente fala de uma gestão avançada de discos dentro do sistema operacional. Então tá aqui todos os discos online. Para onde a gente vai? A gente vai aqui para o Server Manager, File Storage Service, e eu vou aqui para esse recurso chamado de Storage Pools. O que seria esse Storage Pool, né? E por que que ele é um serviço que vai ali fazer muito sentido para a gente ali poder utilizar ali no nosso dia a dia? O Storage Pool ele vai pegar todos os discos que eu tenho aqui na minha máquina e ele vai transformar todos esses discos como se fosse um disco gigante para que a partir desse disco gigante eu entregue ali para o meu sistema operacional, para que eu possa instalar as minhas aplicações, para que eu possa instalar os meus recursos. Só que a grande vantagem desse recurso é que ele já tem uma inteligência nativa, aonde ele trabalha com a parte de cache, por exemplo. Então, se vocês notarem aqui, eu tenho alguns discos aqui, e dentre esses discos eu tenho um disco aqui NVMe, né? Um disco aí mais rápido, né, do que um disco na controladora SCSI. Quando o Storage Pool ele reconhece que eu tenho discos mais lentos e discos mais rápidos, o que que ele acaba fazendo ali de forma nativa e que é extremamente importante? Ele vai pegar esse disco que é mais rápido e ele vai utilizar esse disco para fazer toda a parte de cache, para armazenar os dados mais acessados em cache. Porque quando a aplicação, o recurso for precisar buscar esse dado, é muito mais rápido ele buscar isso de um cache do que ter que ir lá no disco procurar essa informação, a informação e ter essa informação. Então, essa é uma das primeiras vantagens aqui de utilizar o Storage Pool. Ele consegue trabalhar nativamente com essa área de cache quando ele identifica discos mais rápido para que a aplicação tenha uma performance maior. Outra coisa que o Storage Pool também vai permitir para a gente é a criação de disco com espelhamento, para eu ter uma redundância, disco com paridade. Então, como eu tenho aqui uma quantidade de discos aqui diferentes, eu posso criar os volumes, e esse volume, esse dado que eu vou colocar dentro desse volume, ele pode ser espelhado para outros discos. Ele pode trabalhar com a paridade, gravando essa informação em vários discos, para que eu tenha uma resiliência e uma alta disponibilidade daqueles dados. Se eu perder ali um disco, eu não perco o meu dado por completo. Outra coisa também é uma vantagem muito grande do Storage Pool é que eu consigo substituir o disco defeituoso aqui muito simples. Eu adiciono um disco novo para o meu pool e ele sincroniza, seja um mirror, né, um espelhamento de discos, seja um RAID 5 ali com paridade, tá? Vamos ver como eu cria esse cara aqui. Então vou aqui em Task, New Storage Pool, Next, Storage Pool aula. Opa, paguei tudo. Storage.
Uau. DC1. Próximo. Aqui, os discos que eu tenho. Eu vou falar aqui para ele pegar todos os discos. Então, ele está pegando cada um desses discos e ele vai transformar em um único disco gigante. Então, ele pegou todos aqueles discos ali e transformou aqui nesse pool com essa volumetria aqui toda para gente. E lembra, ele identificou que eu tenho um disco mais rápido. Então ele vai pegar esse disco mais rápido e vai falar, pô, para eu ter uma performance ainda melhor, entregar uma experiência ainda melhor para aplicação que depende de uma quantidade grande de IOPS, tudo que é mais utilizado eu vou guardar em cache num disco mais rápido. Feito isso, a gente precisa criar o disco virtual, que seria um pedaço desse disco. Então vem aqui, disco virtual new, vou criar desse storage pool. Aí ele abre aqui o assistente, colocar aqui disk 1. Aqui é onde eu vou escolher se eu vou querer ele simples. A vantagem também de utilizar um volume dentro do storage pool é que o disco simples ele já faz o stripping. O que que seria isso? Ele vai pegar a minha informação e ele vai gravar nos discos de forma simultânea, não o mesmo dado. Então pensa assim. Ah, eu estou trabalhando aqui com um arquivo que por trás eu tenho dado 1, dado 2, dado 3 e dado 4. Quando esse arquivo for gravado num disco do tipo strip, ele vai gravar o dado 1 no disco, o dado 2 no outro disco, o dado 3 no outro disco, o dado 4 no outro disco. Ou seja, a taxa de escrita, ela é muito, muito mais rápida do que eu fazer tudo só em um único disco. Então, o simples já me traz um baita benefício. O Mirror, além dele ter o strip, então ele também vai fazer essa gravação simultânea, mas ele vai pegar esse volume completo que eu estou criando, todos os dados desse volume, e vai manter uma cópia idêntica em outro disco. Porque se eu perder um disco, eu tenho uma cópia idêntica de todos os dados, de todas as informações em outro disco. Eu não tenho perca de dados, eu não tenho parada por falta de dados. É exatamente o mesmo dado que está num disco, ele vai espelhar para o outro. Se aquele disco deu um problema, meu dado continua intacto, porque eu tenho aquela mesma informação em outro disco. Lembra, o simples, o Sol Striped, não é a cópia completa do dado, é pedaços do dado em discos diferentes. Ou seja, criei um disco simples, dado um num disco, dado 2 no outro, 3 no outro, 4 no outro. Se eu perdi o disco um, perdi o dado um. Então eu perdi, eu não tenho a redundância daquilo. A redundância começa a partir do mirror. Porque o Mirror, além de eu ter o stripped, ele divide isso em vários discos, ele pega o volume completo, tudo que eu tenho de dados naquele volume não é pedaço, é o volume completo, e ele copia para um outro disco da mesma forma. Por isso que chama espelhamento. Se eu perder um, eu tenho um espelho dessas informações em um outro disco. E o parity é o famoso RAID 5, onde ele grava essas informações de paridade dentro de cada disco. Quando um disco tem um problema, ele, com base nesse algoritmo de paridade, ele consegue se auto-recuperar, ele consegue recuperar os dados que estavam no disco que foi perdido. Então, quando a gente precisa só de performance, o simples já vai me atender. Agora, quando eu preciso de resiliência, alta disponibilidade, eu tenho a opção do mirror e eu tenho a opção da paridade. Eu vou criar aqui como simples, próximo. Aqui eu posso especificar esse disco que eu vou criar para o sistema operacional. Ele é um disco que já vai ter um tamanho fixado, que é o fixo, ou ele vai ser um disco que ele vai crescer conforme demanda, né? Então, por exemplo, se eu pego e crio um disco fixo de 100 gigas, por exemplo, ele já vai vir aqui no meu storage pool, já vai tirar 100 gigas, mesmo não estando utilizando 100 gigas agora, ele já reserva para ele. O fim não, se eu criar um disco de 100 gigas e agora eu estou utilizando só 1 giga, ele só vai tirar da capacidade o giga que está sendo utilizado, tá? Então esse fim aqui, ele traz uma otimização muito boa, a gente não tem perda de performance como a gente tinha no passado, aqui a gente pode utilizar o fim também sem problema nenhum. Vou usar ele. Aqui qual que é o tamanho? Então o tamanho que eu defini aqui tem que ser o tamanho que esteja aqui dentro
da volumetria do meu storage pool. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um disco, só a título de exemplo, né, de 10 gigas. Próximo, aqui o overview, eu posso dar um create. Depois de criar o disco, eu preciso formatar ele, né? Criar o volume, que é o volume que o sistema operacional vai enxergar, vai trabalhar. Então, eu posso deixar habilitado aqui esse checkbox para ele já criar esse volume para mim, né? Já abriu o assistente, dou um close, ele abre aqui o assistente. Próximo, aqui a minha máquina e de qual disco eu quero criar esse volume. Então, quero criar do disco 1, que foi o que eu acabei de criar. Qual que é o tamanho? Então eu criei o disco ali de 10 GB, eu posso tanto utilizar a volumetria total, ou eu posso utilizar uma volumetria menor para ter vários volumes de um disco, por exemplo. Mas hoje a recomendação é sempre um para um disco e um volume. Então vou deixar aqui o volume total, qual que é a letra que eu vou atribuir, aqui é sistema de formatação, e aqui, por exemplo, vou colocar que é da aplicação. Next, create. Agora ele vai criar aqui para gente esse volume, que aí sim esse volume que o sistema operacional passa a enxergar. Então, se eu for aqui agora, eu tenho aqui o meu volume E. Meu volume E. Então, lembrando, tudo que eu jogar aqui, como é um disco simples, ele vai fazer o stripped entre os 4 discos. Se fosse um volume que eu criei com um RAID, ele ia fazer todo o espelhamento de todas essas informações em outro disco mais o stripped. Então, essa forma de fazer gestão de disco no Windows Server, ela traz uma performance para aplicação muito, muito maior do que a gente tinha no passado. Então, hoje tem que utilizar esse recurso para extrair o máximo de poder de armazenamento, de performance de discos dentro do Windows Server. Legal? Então, é um recurso que pouca gente conhece. Quem conhece não sabe efetivamente os benefícios que esse tipo de informação traz, só que o que ela traz ali de riqueza, de performance, de cache, de resiliência, de alta disponibilidade é muito maior do que outras soluções traziam para a gente no passado. Legal? Então tá aí esse recurso que eu recomendo que vocês comecem a utilizar, principalmente para aplicações que precisam aí de uma performance boa quando o assunto é disco. Legal? E só lembrando, esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo que faz parte do meu treinamento completo do Windows Server 2022. Então, lá nesse treinamento, eu tenho um módulo que fala só sobre isso aqui e outras configurações relacionadas a essa parte de gerenciamento avançado de disco. Esse treinamento ele tem mais de 100 aulas divididas em 14 módulos. Então, a gente tem um módulo só no gerenciamento de disco avançado, mas a gente tem módulo de outros serviços importantes para o Windows Server também, como Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Cluster, DFS, WSUS, IS e por aí vai. Aqui embaixo dessa aula vai ter todos os detalhes, todos os módulos que compõem esse treinamento, são mais de 100 aulas. O acesso é vitalício, todo o conteúdo já está pronto, já está liberado no portal, com acesso vitalício para que você possa assistir sempre que você precisar. E a gente também está liberando por pouco tempo mais de R$ 1.500 em outros treinamentos de bônus para que você possa também conhecer outros recursos, outras soluções que o mercado, que as empresas também buscam dos profissionais. Então tá aí essa oportunidade de garantir a sua vaga no treinamento completo do Windows Server 2022, mais de 100 aulas, divididas em 14 módulos, acesso vitalício, certificado de conclusão e por um breve período você ainda vai levar de bônus mais de R$ 1.500 em outros treinamentos que também estão descritos aqui embaixo. Ok? Então tá aí essa oportunidade para quem quer dar esse próximo passo. Então é só você ver os detalhes aqui embaixo, clicar no botão, garantir a sua vaga e começar a assistir essas aulas hoje mesmo, porque já está tudo liberado. Então já começa a assistir hoje mesmo para você começar a ver aí a transformação de conhecimento que você vai ter com o Windows Server 2022 dentro desse treinamento. Legal? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.